O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do meu Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra apresenta a conversão de São Paulo. O autor do livro dos Atos dos Apóstolos inicia fazendo esta afirmação: Saulo só respirava ameaças e morte. O comportamento dele era algo vital, respiração. Esse comportamento que o movia. E ele era zeloso nesse comportamento. Era obstinado. Em nome de Deus, ameaçava. Em nome de Deus, queria matar. Isso é um indicativo de que não é um convertido. Acha que é um convertido, mas não é. Como esta situação de Saulo é muito atual também na vida de tantos católicos e cristãos. Dizem que são de Deus, mas vivem como se não fosse. E a conversão na vida dele não significou só mudança de opinião. Saulo passou pela uma experiência de morte e também de ressurreição. Aqui tem algo misterioso que acontece na vida dele. A caminho de Damasco, ele cai no chão. Era prepotente, era o dono da verdade, achava que estava certo, os outros estavam errados. Ele era o exemplo, ele é o modelo. Quando ele cai ao chão, ele ouve uma voz. O que mudou a vida deste homem? Ouviu uma voz, não viu nada de extraordinário. Ouviu uma voz: Saulo, por que me persegues? E ele não pergunta: Senhor, que queres de mim? A pergunta de Saulo era muito clara: quem és tu que eu não te conheço? Quem age como Saulo ainda não conhece verdadeiramente Deus. Essa é a conclusão que a gente chega com a primeira leitura de hoje. Ele só vai conhecer profundamente Deus quando ele cai, quando ele é humilhado, quando ele ouve uma voz. E a partir daquele momento, ele começa a enxergar verdadeiramente. Antes, vivia como cego. Mas a partir do momento que cai no chão, ouve essa voz,
Ele fica cego fisicamente, mas a partir desta experiência, ele começa a enxergar interiormente. Diz o autor do livro dos Apóstolos que ele ficou 3 dias sem enxergar como antes. Aí chega Ananias, que representa aqui a comunidade e a igreja. Ananias tem dificuldade de aceitar esse homem, que era uma ameaça, que ficou feliz com a morte de Estevão. E Ananias questiona Jesus. Jesus pediu que a partir de agora o acolhesse na comunidade. Mas Ananias, por obediência a Jesus, o acolhe, impõe as mãos e diz o autor do livro dos Atos dos Apóstolos que escamas caíram dos seus olhos e ele começou a enxergar a vida de maneira diferente. Portanto, conversão na vida de Saulo significou morrer para ressurgir com uma nova vida. E é isso que a Eucaristia, conforme o Evangelho de hoje, também nos propõe. Quando a gente come da carne de Jesus, quando a gente bebe do sangue de Jesus, que é um escândalo. Imagine comer, beber a carne de alguém, o sangue de alguém. Por isso que os judeus tinham dificuldade, mas quanta gente tem dificuldade também de compreender e aceitar isso. E Jesus vai colocar aqui como condição para ter vida plena, para enxergar como Saulo enxergou. Jesus coloca como condição para viver uma comunhão com Ele profunda. Quantas vezes a gente, diante da Eucaristia, pergunta: quem és? Como Saulo? Quem és verdadeiramente? Quem és tu? E quando a gente reconhece aí a presença de Deus no mistério eucarístico, isso também gera transformação. A gente é transformado naquilo que a gente come. A gente é transformado naquilo que a gente bebe. Viver, o mistério da Eucaristia é também se deixar transformar por esse mistério. Eu fico feliz de vê-los, um bom número que vem todo dia, missa diária. Eu não tenho dúvida que isso tem gerado muita mudança na vida de vocês. E quando a gente não comunga, quando a gente não bebe do seu sangue, quando a gente não mergulha nesse mistério, um vazio se abre também na nossa existência. Então hoje, de maneira especial, a exemplo de Saulo, de Paulo, queremos de fato reconhecer, a presença de Deus. Deus Pai, que tirou o Filho da morte, o ressuscitou. Deus Pai, no Antigo Testamento, tirou aquele povo da morte, abriu um caminho pelo mar. Você acha que Ele não tem poder também de transformar o pão no corpo do seu filho? Vocês acham que Ele não tem poder de transformar o vinho no sangue do seu filho? Vocês vão perceber que na oração eucarística, a igreja, em nome do sacerdote, pede que essa transformação aconteça. Pão muda. Na sua essência, na aparência, continua pão. O vinho muda na sua essência, mas na sua aparência continua vinho. Por isso que depois a gente reza, mistério da fé. Então a transformação que em cada missa acontece, é Deus que realiza. E quando a gente mergulha nessa transformação, algo também muda em nós. Por mais que a gente às vezes não perceba. Então pensamos esta graça hoje de reconhecer a profundidade, mas também a simplicidade do mistério de Deus que se faz comida e bebida para nos alimentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.